Olá, mulheres, mulheres que abençoam mulheres. Eu sou a Cris Haig e se você está aqui pela primeira vez, esse é meu canal. Eu te convido a estar se inscrevendo, deixar o seu like, me ajudar a fazer o canal. Peço a você que compartilhe esse vídeo e que você me ajude a divulgar o que tem Deus falado ao meu coração. Eu quero ler para você, antes de tratar exatamente do tema desse áudio, eu quero ler no livro de Salmos, Salmo 37, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 6, melhor, até o 7, que diz assim: Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Esse é um salmo escrito por Davi. Nós sabemos o quanto Davi era íntimo do Senhor, o quanto ele conhecia o Senhor. E eu fiquei refletindo desde o último áudio que o Senhor falou comigo sobre abençoar profissionais, né, que nós nos apoiássemos. E eu espero que essa ideia realmente chegue em muitos lugares, porque não foi uma ideia minha. Eu não mereço nenhum crédito por essa ideia. Isso me veio durante os meus momentos de oração. E eu sei que é algo que veio de Deus, eu posso dizer sem medo de pecar. Então eu quero hoje falar com você um pouquinho sobre os planos de Deus e o desejo do nosso coração. Todas nós temos sonhos, temos planos, não é? Todas nós temos direito de trabalhar, de prosperar. Nós queremos fazer pelos nossos filhos, pelos nossos amados. Nós queremos abençoar pessoas que nós amamos. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu entendi que o que agrada o coração do Senhor é quando os nossos sonhos, os nossos projetos não se limitam a abençoar só aqueles que estão próximos de nós, quando eles não se limitam a prosperar somente as nossas vidas. Isso não quer dizer que você não tenha direito, é claro que tem. Se você é uma pessoa correta, honesta, trabalha duro, você tem todo o direito de prosperar e a palavra garante isso, desde que você seja fiel ao Senhor. Mas eu vejo que os sonhos de Deus são maiores, né? A palavra do Senhor diz isso. Mas eu entendo que os sonhos e os planos dele são maiores não só para nós. Quanto maior o sonho dele para nós, maior é o projeto dele. E não é só para nós. Eu entendi isso. O que eu quero dizer com isso? Se você é uma profissional, por exemplo, dona de um salão, dona de uma loja, de uma confecção, de uma boutique, se você tem pessoas que trabalham com você, você precisa desejar prosperar junto com essas pessoas. Você precisa desejar que quem trabalha para você prospere também. Você precisa sonhar sonhos grandes para você que abençoe essas pessoas também. E aqueles que Deus colocar no nosso caminho, no seu caminho. Por que eu estou dizendo isso? Porque como profissional da área de beleza, eu já falei que eu sou esteticista, depiladora, maquiadora. E muitas vezes, trabalhando em salões, eu pude vivenciar coisas que entristeciam muito,
Como, por exemplo, uma amiga dona de um salão, sabendo da minha necessidade, tendo uma cliente que queria fazer, por exemplo, uma maquiagem definitiva, eu fazia isso também, e eu precisei ficar uma semana em São Paulo, pagando estadia, pagando alimentação e mais o curso, e mais o material. É um curso caríssimo, e muitas vezes essa pessoa me chamava e já tinha vendido o meu trabalho mais barato, porque sabia que eu ia fazer. E como funciona? A dona do salão leva 30%, né, do meu trabalho. Eu dou tudo e ela oferece o lugar para eu atender. É justo? É justíssimo. Só que quando, um exemplo, a maioria dos profissionais cobravam R$ 400, ela poderia me telefonar, como já aconteceu, e dizer: Cris, eu tenho um extra para você. É uma sobrancelha. E eu sempre no sufoco, porque realmente eu estava passando dificuldades. Mas olha, eu conversei com ela, ela não vai pagar mais que 150. E muitas vezes eu me sentindo humilhada, eu precisava, eu tinha que pagar aluguel, eu realmente estava sozinha numa situação muito difícil. Eu ia e fazia o meu melhor. E eu te pergunto, é justo? Isso é justo? Não, né? Então é muito difícil que uma pessoa que tem esse comportamento prospere de verdade. Muitas vezes eu vi proprietárias de salão, não em salão que eu trabalhei, mas proprietárias de salão que se confessavam cristãs, tratar os funcionários de uma maneira que depunha contra a fé daquela pessoa. Resumindo, todas nós temos direito de crescer, mas deseje que quem está com você cresça também. Quem está à sua volta cresça também. Os profissionais da mesma área cresçam também. E a forma de abençoar outras vidas para que eles prosperem é a forma que nós também vamos prosperar. Mas eu estou me referindo aqui especialmente a você que está liderando um negócio. Pode ser pequenininho, que está começando. Pode ser que você tenha só uma ajudante. Abençoe a vida dessa pessoa, seja grata por essa pessoa, faça por ela aquilo que você puder, ainda que ela te decepcione. Porque isso não está ligado diretamente ao seu funcionário ser grato ou não. Isso são sementes que você está plantando. E o Senhor está vendo. Nós não podemos nos comportar profissionalmente como se fôssemos uma ilha. Eu já trabalhei em lugares que clientes que se maquiaram comigo numa festa anual da cidade, ligavam no mesmo salão, queriam marcar comigo outra vez e diziam que eu não ia estar, para tirar o cliente e pôr para outra pessoa. Esse tipo de coisa impede que uma pessoa prospere, impede que uma pessoa cresça. O que eu aprendi com tudo isso que eu passei? A fazer exatamente o contrário. Hoje eu tenho essa mentalidade. Fazer exatamente o contrário. Nós não podemos querer tudo para nós. Espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer. Então, se você tem uma confecção, se você tem um restaurante, se você tem um salão pequenininho ou um salão muito grande, sabe, deseje sim crescer, seja justa, seja correta com as pessoas que trabalham para você.
É claro que você não tem que tolerar uma pessoa que não está de acordo, que não se comporta, que não trabalha, que não faz o trabalho com excelência, com amor. Ninguém é obrigado. Mas aquelas pessoas que estão ali trabalhando com você, fazendo o melhor, reconheça, sabe? Reconheça o que elas fazem, como elas fazem, seja correta e deseje que elas cresçam também. Porque eu estou falando tudo isso aqui porque eu vivi o contrário. Eu já trabalhei em lugares que havia uma maquiadora da família, por exemplo. Então, se tinha 20 clientes para serem maquiadas, ela ia fazer todas que ela aguentasse. Então, é só um exemplo, embora eu tenha passado por coisa bem parecida. 18 para ela e 2 para mim. Eu passei muito por isso, mas hoje eu vejo que Deus me ensinou muito. Eu até agradeço ter passado por isso, porque eu sei exatamente o que não se deve fazer, aquilo que impede uma pessoa de crescer. E nós temos visto isso, nós falamos disso no último áudio, não é? De mulheres derrubando mulheres, dando mau testemunho. Por isso eu quero, sabe, expor aqui para você. Eu não estou aqui reclamando do que eu passei, falando mal de ninguém, não. Absolutamente, nada disso. Até porque Deus foi muito misericordioso comigo. Eu quero dizer para você que um pouco antes de eu viver aqui na Alemanha, eu passei fome. Fome, literalmente fome. De trabalhar um dia a pé, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus, passar o dia todo sem me alimentar e voltar para casa com dor de cabeça. Eu passei por isso. E em pouco tempo, depois que eu conheci o meu marido, isso mudou completamente. Completamente. E aí uma pessoa pode pensar, me ouvindo falar, pode pensar, mas casou, né? Encontrou alguém com dinheiro. Não, meu marido não é um homem rico. Mas nós temos que ser sinceros, sinceras. Ele podia ter se casado com outra, não é? Mas Deus me escolheu lá naquele cantinho no Brasil e fez com que nós nos conhecêssemos e nos casássemos. E quando eu estava naquela situação que eu estou contando aqui para você, quando eu trabalhei com fome, eu nunca deixei de ser fiel ao Senhor. Nunca. Eu nunca me revoltei com Deus. Eu tinha um sentimento que era um tempo, que isso ia mudar. E hoje eu paro para pensar quem era eu para sonhar conhecer os lugares que eu conheci. Quem era eu para passar pelos países que eu passei? Quem era eu para imaginar os lugares que Deus me levaria a conhecer? E eu sei que Ele pode fazer ainda muito mais. Eu não sei os planos dele. Eu tenho os meus planos, os meus sonhos, que eu submeto a Ele. Mas eu quero dizer que vale a pena ser fiel a Deus. E o quanto Ele vai nos abençoar depende do quanto nós queremos abençoar também, não é? Porque não tem nada de errado de você querer prosperar, de você querer ganhar dinheiro, você querer comprar um carro novo, uma casa maior. Tudo isso nós temos direito, mas nós não podemos querer só para nós.
sabe? Demorou para eu entender isso, porque os meus sonhos eram assim. Eles estavam limitados à minha família e a algumas pessoas que eu quero muito bem. Eu nunca tive um coração ruim de não abençoar ninguém, de encontrar uma pessoa em necessidades e negar uma ajuda que eu pudesse dar. Não, eu nunca fui assim. Mas aquilo que Deus espera de nós vai muito além. Vai muito além. Quando nós queremos crescer, ajudando outras pessoas a crescerem também, eu creio que o Senhor coopera, abençoa os nossos planos, o nosso trabalho, sabe? Eu creio que Deus se alegra quando o seu projeto inclui abençoar vidas, independente de quem seja. Por isso eu quero compartilhar essa ideia aqui com você. Se você tem funcionários, se você tem pessoas que prestam serviço para você, se essa pessoa precisar de ajuda, de um remédio, se ela precisar de um apoio e você puder fazer, faça. Faça. Porque isso são sementes. Sabe, eu entendo isso. Eu vi tanta gente prosperar e quebrar. E só hoje eu percebo por quê. E algumas vezes nós vemos pessoas que começam pequenininhos e crescem e prosperam e alguém olha e fala, nossa, que sorte, hein? Não, isso não é sorte. Você vai lá no fundo procurar saber, tem muito trabalho e tem uma pessoa abençoadora. Pode ter certeza, tem uma pessoa abençoadora que não quer crescer sozinha, que sonha para ela e para os outros também. Então a minha sugestão é que nós possamos agradar o coração de Deus com os nossos sonhos e projetos e incluindo o máximo de pessoas que nós pudermos. Se você tem um sonho que não inclui ter prestadores de serviço, empregados, mas peça ao Senhor, por exemplo, para quando você chegar na sua terra prometida, quando você tiver nas suas mãos a sua vitória, que você não se esqueça de ser uma bênção, que você não se esqueça de levar um alimento para quem precisa, que você não se esqueça de ajudar alguém que quer estudar e não pode, que você não se esqueça de ajudar alguém que está doente e precisa de um tratamento e não pode fazer, porque nós conhecemos situações assim, não é? Pessoas que prosperaram e a humildade ficou lá atrás, mudou completamente. Essa pessoa está fadada ao fracasso. Pode ter certeza. Deus abençoa os planos daquele que também quer abençoar, quer ser uma bênção. Eu demorei um pouco para entender essa matemática de Deus, mas eu quero compartilhar com você. Inclua a prosperidade de outras pessoas nos teus sonhos de prosperidade. Inclua a alegria de outras pessoas nos teus planos de ser feliz. Que nós possamos fluir, que nós possamos transbordar, que nós não venhamos desejar ser um depósito de bênçãos. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse, as bênçãos são como um rio, elas têm que fluir. Então, se você abre a porta da frente para as bênçãos entrarem, você tem que abrir a porta dos fundos para que elas também saiam um pouco. Porque se você fechar a porta dos fundos e elas forem só entrando, uma hora não cabe mais. Entende? Essa é a grande revelação. Uma hora para.
porque não está fluindo. Que nós possamos fluir das bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que se você é uma mulher de Deus, você ama abençoar, mas muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, demora um pouco para entender aquilo que Deus está falando. Eu não sei os planos de Deus para mim, mas hoje eu entendo. Eu quero ter um comportamento totalmente diferente do comportamento que tiveram comigo. Eu quero fluir. E quanto mais Deus me abençoar, mais eu quero fluir. Eu creio que é assim que funciona, sabe? Os planos de Deus para nós são sempre bons. E a palavra de Deus diz que são melhores e maiores. Mas eles precisam fluir. Nós não podemos estocar bênção. Nós temos que liberar bênçãos também. E assim o fluxo não para. E eu quero repetir aqui, que nós possamos ser mulheres que abençoam mulheres, mulheres que levantam mulheres, que nós possamos fluir das bênçãos do Senhor para outras vidas, para outras profissionais, que nós possamos estender a mão, que nós possamos gerar emprego, que nós possamos ser mulheres que não são egoístas, que querem só para si, que não querem ver o outro, a outra crescer. Não, ao contrário, que possam olhar para nós e ver uma mulher abençoadora, uma mulher que flui das bênçãos de Deus. E todas nós queremos ser prósperas, todas nós, e temos direito de ser, mas que nós possamos usar essa prosperidade com responsabilidade, que nós possamos dar conta disso diante de Deus e com alegria dizer: Senhor, eu estou fazendo isso, isso e isso com o que me deste. Isso te agrada? Me mostra o que fazer, me mostra como fazer. Eu tenho certeza que você vai se transformar num rio. Não vai faltar bênção na sua vida e através de você muitas vidas vão ser abençoadas. Eu sou muito sincera, eu demorei para entender isso, mas aprendi e estou compartilhando aqui com você. Deus te abençoe, que você seja um rio fluindo das bênçãos de Deus para outras mulheres. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.